Amados irmãos e irmãs, aqui na Catedral, também participando pelos meios de comunicação social. Estamos celebrando o 27º domingo do tempo comum, ano B, ano de São Marcos, o evangelista Marcos. E hoje a liturgia nos dá a oportunidade de refletir sobre um tema muitíssimo importante, que é o matrimônio, que é o casamento. Uma oportunidade que, como bispo, posso me dirigir a toda a diocese para comunicar uma palavra de ânimo, de encorajamento, de fortalecimento sobre o sacramento do matrimônio, dos 7 sacramentos. E a passagem do Evangelho de Marcos, Jesus foi questionado pelos fariseus novamente, posto à prova. Era permitido ou não divorciar-se da sua mulher? Ora, Jesus, mencionando a palavra de Deus, ele confirma que o matrimônio é indissolúvel, é indestrutível. E citando a palavra de Deus, retoma o livro de Gênesis: o que Deus uniu, o homem não separe. Confirma desde Gênesis, melhor dizendo, uma aliança que é indissolúvel. Desde a criação, disse Jesus, o homem e mulher selam uma aliança de amor. Desde o começo da criação, Deus fez homem e mulher. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, os dois serão uma só carne. O matrimônio é o sacramento da unidade indissolúvel. Não há possibilidade alguma de pensar matrimônios com tempo de validade. Eu digo, produtos têm tempo de validade. Matrimônio cristão é para toda a vida. O que Deus uniu, o homem não separe. Há uma só carne. O matrimônio é um mistério de amor profundo de um homem e uma mulher que revelam o amor, sinaliza o amor de Deus pela humanidade, o amor de Cristo pela Igreja, como tão belíssimamente reflete o apóstolo Paulo na carta aos Efésios, capítulo 5. É um dos capítulos mais fortes sobre a aliança de amor do homem e da mulher. Assim como o amor de Deus pela humanidade não se desmancha, assim também deve ser o amor do homem pela mulher, da mulher pelo homem, que contrai o sacramento do matrimônio. E Paulo disse: como Cristo amou e se entregou pela sua igreja, façam o mesmo, o homem, o esposo, em relação à sua esposa. E como a igreja deve ser dócil a Jesus Cristo, a esposa também deve viver uma docilidade, uma fidelidade incondicional ao seu esposo. Eu digo sempre que na relação de Cristo com a igreja, da igreja com Cristo, é o grande espelho que um casal cristão deve se ver todos os dias. Todos nós hoje certamente recorremos ao espelho, né? Para se arrumar. Eu digo que todo casal cristão, todo dia, tem que parar diante da cruz e se perguntar: estamos vivendo esse amor retratado na segunda leitura, desse Cristo que ama, que se doa, que se entrega, que se encarna, que se doa, que se entrega, que morre e que ressuscita? O matrimônio cristão é sempre um mistério de morte e ressurreição. É um mistério de sacrifícios, é um mistério de renúncias. Por isso, nem todos que chegam ao altar, infelizmente, deveriam chegar, porque falta consciência da seriedade, da beleza que é o sacramento do matrimônio. Por isso a igreja deve multiplicar encontros, formações, para conscientizar os casais de namorados, casais de noivos,
que casamento na igreja não é para sair na foto, nem para fazer filmagem, e nem para que as pessoas não digam A ou B sobre aquela relação. Muitos se casam na igreja para apenas aparência, quando deve ser para a essência. Isso é forte. Aparência é foto, é o vestido bonito, são as flores, são as músicas, tudo isso passa. Mas o que não passa é o amor a ser vivido no mistério de cruz cotidiana, com renúncias, com sacrifícios e com cruz. Muitos se casam pensando só na felicidade, sem cruz, não existe. Casamento é um mistério profundo, intenso, imenso, que para ser selado diante do altar, pressupõe a maturidade, pressupõe a abertura, pressupõe a confiança, pressupõe a simplicidade do coração de uma criança, como foi mencionado no final do Santo Evangelho. A pureza de coração necessária de uma criança para viver a beleza do sacramento do matrimônio. A confiança de uma criança nos pais, a confiança dos casais em Deus para viver a santidade do casamento dia após dia. Evidentemente que tudo isso é o que a igreja ensina, propõe irrevogavelmente. Eu já escutei muita gente falar assim: a igreja precisa rever isso. A igreja não vai rever nunca casamento por um tempo. Casamento é para sempre. E alguns ainda vão mais longe, dizendo, por isso que as pessoas se afastam da igreja, porque se separam e depois não tem lugar para elas na igreja. Mentira. Infelizmente, sabemos que muitos casais chegam ao limite do relacionamento e chega a uma separação de fato. Uma situação às vezes insuportável, chega a uma situação de fato. E a igreja nos ensina a acolher sempre com misericórdia essas pessoas, nunca condená-las, nunca excluí-las, mas acolhê-las na vida da igreja, naquilo que for possível. Sobretudo, se contrair uma nova aliança, uma segunda união, Papa São João Paulo disse que acolha nas obras de misericórdia. Se vive castamente, continue a vida, continue o testemunho, porque já é um sofrimento a separação, mas se vivida na castidade, não há porquê a exclusão. Por isso que eu digo sempre que este domingo, ou esta homilia, é fácil de fazer, mas difícil de viver, porque casamento não é para qualquer um. Casamento é coisa séria. Então vou rezar muito a Deus hoje, por você que é casado, que está vivendo esse mistério de morte e ressurreição, carregando a cruz. Sem cruz não há casamento, sem cruz não há casamento cristão. Então vou rezar pelos casais que com dificuldades, com renúncias, com provações, com tentações, vão vivendo a beleza do sacramento. E rezarei também por aqueles e aquelas que por um motivo ou outro não puderam viver para sempre a sua aliança de amor, para que nunca se sintam abandonados pela igreja, nunca se sintam abandonados por Deus. Que a igreja seja misericordiosa na acolhida das pessoas que infelizmente não puderam viver a aliança. Esse é um santo pensamento da nossa igreja, do Papa Francisco, sobretudo, que escreveu um documento belíssimo, Amoris Laetitia, a alegria do amor, que todas as pessoas deveriam ler, meditar. Sobretudo o ECC, Encontro de Casais com Cristo, a Pastoral Familiar, as mães que oram pelos filhos, quem recebe a capelinha, a aprofundar esse documento do Papa Francisco, que nos convida a ser uma igreja misericordiosa, que não fecha os olhos às dificuldades de irmãos e irmãs, e sem trair o Evangelho, sem trair a palavra de Jesus,
sem revogar a palavra de Deus como Jesus fez, acolha, oriente, acompanha e fortaleça para que se tornem membros vivos, ativos da igreja que somos. Amados irmãos e irmãs, ainda sobre o matrimônio, a beleza do casamento retratada por esse Salmo 127, que é o salmo que toda família devia rezar de vez em quando, se não sempre, que fala do casal que vive uma relação de amor, uma relação fecunda. Esse salmo que é rezado nas celebrações do casamento. Toda a família devia ter esse salmo na cabeceira da cama. Todos os noivos deveriam rezar. Feliz és tu se temes o Senhor. E vai adiante, a tua esposa é uma videira bem fecunda, e assim será abençoado todo homem que teme o Senhor. E à luz desse salmo, da segunda leitura da Epístola aos Hebreus, me vem ao coração uma palavra do Papa São João Paulo II. A primeira vez que eu li, eu achei muito difícil. A segunda vez que eu li, eu achei muito difícil. A terceira vez que eu li, achei difícil. Mas eu vou traduzir para você. Na quarta, eu acho que eu entendi um pouco. E um pouco que eu entendi, eu vou falar para você. A família cristã, o casal. Quem quer celebrar um casamento aqui diante do altar? Os pais têm, pelo casamento, 3 palavrinhas para guardar no coração. Pai, mãe que se casa na igreja, que tem filho, tem a graça e o dever de viver o que eu vou falar. Memória, atualização e profecia. Pode repetir? E você vai dizer, explica logo, bispo, fiquei curioso, né? Memória, atualização e profecia, né? Memória. Papai e mamãe que se preza deve educar os filhos na fé. Deve contar aos filhos, para que os filhos dos filhos vão contando a história do povo de Deus. Papai e mamãe tem que ensinar a Bíblia para as crianças, mas papai e mamãe não sabem, não conhece Bíblia, vai estudar. Tem que saber o mínimo. Papai e mamãe que se preza tem a graça e o dever de conhecer o mínimo da história da salvação. Então, papai e mamãe que se preza não transfere absolutamente, totalmente, melhor dizendo, a catequese para a igreja, para os catequistas. Por quê? Ser pai, ser mãe, é serem os primeiros catequistas de seus filhos. Um dia, uma mãe veio reclamar comigo. Meu filho está na catequese e ainda não aprendeu a Ave Maria. Eu falei, a primeira errada foi a senhora que não ensinou. Cobra da igreja o que a senhora devia ter feito. Porque às vezes os pais e mães ensinam um monte de coisa. Querem garantir até a faculdade do filho, mas não garantiu a primeira de todas as faculdades, que é a educação cristã, os princípios cristãos, o amor, a verdade, a justiça, a liberdade, o temor de Deus, e assim por diante. Amém? Então, memória. Papai e mamãe que se preza, conserva a história do povo de Deus. Talvez você nunca tenha ouvido isso. Guarda no coração. E é bom que depois você vai poder reouvir e ficará gravado. É outra palavra, atualização. Assim como Jesus viveu, se encarnou, falou a segunda leitura, morreu por amor de nós, se fez menor do que os anjos, porque assumiu a nossa finitude, que reza o Salmo 8º. Assim, é atualização.
Papai e mamãe têm o dever e a graça de atualizar com a sua vida o mistério de morte e ressurreição. Papai e mamãe têm que se alimentar da Eucaristia. Papai e mamãe, os pais devem orar, deve ser uma luz para os filhos. É a atualização, dizer aos filhos: coragem, filho, vamos temer a Deus, vamos confiar em Deus, vamos em frente, sem Deus não podemos viver. Os pais e mães vivem e testemunham o mistério do amor de cruz. Sim, casamento é amor de cruz. Como eu falei, Efésios 5, que você vai rezar em casa. Efésios 5. Um dos textos, repito, mais belos. Se você não conhece, tem que conhecer. Efésios 5. E eu repito sempre a Bíblia, porque de vez em quando eu escuto uma pessoa dizer que não vai na missa porque o padre não fala da Bíblia. Deve ter problema disso, surda aí se for comigo, porque eu estou falando da Bíblia. Então, atualização, não esmorecer, mas pedir a Deus sempre coragem de atualizar, com renúncias, com mortificações, abrir mão de, em favor de. Quando os pais abrem mão de tantas coisas em favor dos filhos, ensinar os filhos que a vida não é acomodação, que a vida não é fácil, mas com Deus a gente pode vencer as batalhas. Amém? Atualização. E profecia? Profecia. Papai e mamãe, os pais têm o dever e a graça de viver a profecia do casamento, do matrimônio, de esperar um novo céu e uma nova terra. Profecia, acreditar que o melhor de Deus está por vir. O melhor de Deus, nunca perder a esperança. Profecia. Caminhar para o céu, mas fazendo na terra da família um pedaço do céu e não um pedaço do inferno. Isso é importante. O matrimônio cristão, a família, é uma igreja doméstica. Ali deve ser um pedacinho do céu e não um pedacinho do inferno. Porque muitos falam: lá em casa é um inferno. Não deveria ser. Uma família onde Deus reina é um pedaço do céu. Não é bonito? Por isso que a Mãe Rainha acolhe Nossa Senhora. Momentos de oração. Então, queridos irmãos e irmãs, sempre à luz da liturgia do dia, trago ao seu coração essas 3 palavrinhas fortes, que agora você guardou no coração: memória, atualização e profecia. São João Paulo II, maravilhoso, nos presenteou isso na Familiares Consórcio, a missão da família. E não poderia encerrar a homilia sem falar desse dia da nossa pátria. Não prolongarei, porque não é o caso, mas eu quero pedir muito a Deus, o Espírito Santo nos ilumine para escolher pessoas para prefeito, vereador, e uma vez eleitos, sejam homens e mulheres que promovam a justiça, que promovam uma cidade, construam uma cidade mais humana, com mais condições dignas de moradia, de saúde, de educação, de lazer. Não se elege para qualquer coisa, se elege não em favor de si, se elege em favor do povo. Muitos se candidatam e depois eleitos não cumprem o que prometeram. Eu vou pedir ao Espírito Santo. Eu sou eleitor, não posso impor o meu voto, mas eu tenho o dever como bispo exortar que todos invoquem o Espírito Santo. Eleição é coisa séria, faça com amor aquele voto, e mais que isso, acompanhar aqueles que foram eleitos, cobrar se preciso for. Então é muito importante rezar pelos que serão eleitos. Primeiro rezar por uma boa escolha, rezar para que, se eleitos forem, que cumpram as 1000 promessas que fazem, porque de promessa ninguém vive. Nós queremos algo concreto, nós precisamos de dias melhores, e com certeza, se eleitos forem, essa deve ser a missão e a responsabilidade. Que assim seja, que a eleição no Brasil não seja uma página de bagunça, nem de violência, nem de agressão,
mas de respeito. Democracia é coisa séria, é coisa bonita. A gente não pode deixar morrer os sonhos morrerem os sonhos democráticos. A democracia é uma página, ainda que limitada, de expressão de liberdade e de consciência. Bendito seja Deus. Oremos pelo nosso país, oremos pelas eleições que começaram às 8 horas. Que você vote bem e aqueles que serão eleitos exerçam bem, porque Deus haverá de cobrar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.